Olá, pessoal. Eu sou o Luiz Assis. Vou mostrar a emissão do SPED Contribuições no Edon Tax Plus. Primeiro ponto, clique em Tax Plus. Em seguida, você tem Relatórios Magnéticos. Clique na opção SPED Contribuições. Você tem os movimentos e as configurações do SPED Contribuições. Em Configurações, temos algumas informações importantes antes de emitir o primeiro arquivo. Base de cálculo de crédito por utilização ou base de cálculo de crédito por CFOP, por exemplo. Se você não ter isso configurado por entidade, pode dar erro lá no seu arquivo. Então, você tem aqui a matriz treinamentos. Então, se você, por exemplo, aqui, ó, compra industrialização. Então, eu não tenho qual é o código da base de cálculo. Então, tenho que clicar aqui dentro e informar qual é o código. Porque quando uma nota for escriturada com essa utilização, ele vai acusar esse erro lá no validador. Ah, mas eu posso arrumar isso lá no validador, preencher o código? É muito complexo, porque são várias linhas. Imagine você ter lá 10 notas com 10 linhas, onde cada linha pode dar um erro. Então, você vai ter um volume muito grande. Então, esse é um ponto importante, que antes de emitir o SPED de contribuições, você tem que revisar a base de cálculo de crédito por utilização. Lembrando que é para cada entidade. Próximo passo que tem é por CFOP. Você poderia colocar aqui também. Então, tem aqui a entidade, você consegue colocar o CFAP e colocar a base de cálculo de crédito por CFAP. Se você não colocar essa informação, não vai carregar no arquivo. E ele vai dar cada erro por linha em cada nota escriturada. O próximo que tem é o CST de entrada escrituráveis. Então, vem aqui, ó, para cada entidade. Por exemplo, essa daqui, que é a base de teste, entidade de teste, se eu clicar em listar padrões, ele vai listar todos. Então, tem aqui 50, 51 e tal. Ah, Luiz, mas ele não carregou todos. Eu posso adicionar outro? Pode. Por exemplo, 98 aqui. Um exemplo, tab. Ele vai pegar aqui, de acordo com o código, e já vai preencher aqui a descrição do CST. Se eu clicar em atualizar, ele vai configurar essa informação para essa entidade. Cancelar. Então, aqui, novamente, CST de entrada escriturável. Esse é um ponto importante, que se você não ter o CST de entrada escriturável, ele não vai carregar alguns arquivos, alguns dados lá para o seu arquivo. Então, vai acabar atrapalhando a emissão. Então, são aquelas configurações iniciais que é obrigatório antes de ir emitir o arquivo. Depois que você selecionou praticamente esses três, então, repetindo, CST de entrada escriturável, base de cálculo de crédito, ou tanto por CFOP ou por utilização, aí você já vai conseguir emitir o arquivo. Porém, dependendo do caso, você vai ter que retornar em alguma configuração de acordo com a validação que o arquivo, ou melhor, o validador efetuar. Aqui você tem os movimentos, que são os blocos adicionais. Então, por exemplo, você tem aqui o mais utilizado, o bloco F. Então, dependendo do que o fiscal solicitar, você pode falar assim, ó, eu tenho aqui o Tax Plus, ele tem os movimentos, ou melhor, cada bloco adicional, e você consegue carregar os dados, caso ter o importador, ou você consegue digitar também, caso ter o botão novo. Então, por exemplo, F100. Esse F100, se você clicar aqui no botão novo, você consegue digitar as informações. Ou, se preferir, ele tem um assistente aqui também, importar. Então, por exemplo, bem-vindo. Este assistente ele auxiliará no processo de importação de dados do registro do F100 do SPED Contribuições PIS/COFINS, informa a database para a geração do registro. A database e também a entidade. Então, vou pegar aqui, por exemplo, a matriz, mês 3. Então, caso o seu cliente solicitar assim, ó, preciso colocar alguns dados no F100 do SPED Contribuições, ele tem em movimentos, lá no relatório, em relatórios magnéticos, SPED Contribuições, você tem aqui movimentos e cada bloco adicional. Então, você vai clicar no bloco de acordo com a necessidade do seu cliente e vai
importar aqui, chamando a entidade e o período. Quando você clica no próximo, ele pergunta se você deseja carregar as configurações do último assistente executado. Sim. Então, tem aqui uma fatura, tá? Um exemplo. Você coloca aqui CST, base de cálculo. Quando você clicar em carregar dados, o sistema vai procurar de acordo com o que você preencheu. Caso ter, ele vai carregar um ou vários dados para você levar para o F100 do SPED contribuições. Ó, o meu falou que não existe movimento. Então, se eu clicar para o próximo aqui, eu poderia até colocar uma conta contábil. Ele permite também. Então, às vezes eu quero carregar algumas informações com base numa conta contábil, eu posso pegar e levar lá para dentro também. Então, aqui é um exemplo de como que você poderia carregar um bloco, neste caso, o F100, registros adicionais preenchendo aqui o assistente. Quando você clica em próximo, é que eu já não tenho, né? Aí ele vai finalizar aqui a importação. Vou fechar. Eu deixei aqui um registro carregado para uma entidade que eu tinha deixado como teste. Só para mostrar para vocês. Ó, quando você importar, você pode entrar, remover e até editar. Então, assim, Luiz, e se eu não quiser carregar o assistente? Todo mês eu tenho isso, eu posso duplicar? Pode, ele tem um botão duplicar aqui. Lógico, você vai ter que modificar pelo menos a periodicidade. Deseja duplicar o documento selecionado? Sim. Então, você pode colocar aqui, modifica o data e o valor. A data, né? Quando eu falo dado, é data, valor, insere. Só que eu carreguei através do assistente. Então, isso vai depender do volume de dados que você queira carregar. Sempre que ter mais de um registro, você pode utilizar o importador, que o importar ele tem um assistente. Agora são poucos registros ou um apenas, você tem o botão novo e vai digitar para cada informação. Esse foi o F100. Então tem o F600 é outro que é muito utilizado também. Então quando você clicar em novo, você pode colocar aqui a parte de PIS e COFINS sobre impostos retidos. Então você consegue carregar aqui também digitando novo e ele tem o importar também, onde você conseguiria carregar as informações. Então tem, sempre que ter um registro adicional, você vai precisar averiguar com o fiscal do seu cliente qual que é o registro que ele precisa. Você vai dentro do menu do Tax Plus, localiza o movimento. Então, geralmente, os SPED contribuições são os mais utilizados, tá? Os movimentos de SPED contribuições. E você vai olhar cada movimento e você tem aqui o botão importar para carregar com base num registro que é pré-definido, preenchido igual data, entidade, ou novo, onde você digita manualmente. Ele tem outros aqui também, tá? Então, aqui o bloco F, que é praticamente o mais utilizado. Por isso que eu demonstrei. Aqui você tem o magnético SPED contribuições. Então, você vai lá em movimento, pega o magnético do SPED contribuições e você pode carregar o arquivo. O meu já tem aqui praticamente do mês 3 criado, pois foi quando eu utilizei em outros exemplos. Eu posso clicar aqui no período que eu já gerei anteriormente, clicar no duplicar. Ele vai carregar a mesma estrutura e eu vou conseguir modificar. Então, assim, eu estou duplicando para a entidade número 1, matriz. Eu posso clicar aqui no X fechar, ó, novo, e preencher tudo do início, normalmente. Mas é muito mais vantajoso, como eu quero emitir uma sequência, eu posso clicar aqui no duplicar e ele vai carregar uma estrutura. Então, eu tenho aqui, qual que é a finalidade do arquivo? A original, substituto, entidade é a mesma, periodicidade não. Então, vou modificar aqui como exemplo. O mês 3 tem mais dados, eu vou emitir o mês 3 depois. Então, venho aqui, colocar aqui do mês 4. Indicador de situação. Então, coloca aqui. E ele tem aqui os blocos. Então, ó, bloco F. F100, incluir automaticamente. Então, a mesma analogia lá no SPED fiscal do exemplo que eu tinha feito. Você vai montar o bloco e depois marcar para ele carregar. O meu F100 não tem lá para o mês 4 que eu não criei, mas se ter, ele vai incluir automaticamente. Vou tirar ele desmarcado. F600, mesmo conceito. Então, para cada bloco, você vai marcar aqui dentro e coloca aqui, né, para ele carregar os dados. Aqui embaixo ele tem outros complementos, por exemplo, registro o bloco P. Então, se tiver lá a parte da desoneração da folha ou algo relacionado à parte do bloco P, você clica aqui no incluir e você consegue listar cada CFOP. Então, é interessante também.
Vou desmarcar que eu não vou gerar ele. Após você preencher todas as informações, você vai clicar no inserir e você já tem o mês 4 pronto. Para gerar o arquivo, você vai selecionar a linha que você queira carregar o arquivo do SPED contribuições e você tem o gerar arquivo. Gerar arquivo, vou pegar o mês 3, desktop. Pode demorar, hein? É porque minha base aqui é de teste, tem poucos registros. Eu já vi base que demorou mais de 1 hora, dependendo do volume de dados que o seu cliente ter. É normal. E ele continua aqui com essa, carregando, ó, ele dá até uma mensagem que aguarde. Ele passou bem rápido, um pop-up. E ele mostra lá onde que foi salvo. Vou lá no meu desktop, PIS e COFINS, eu tenho o Notepad++. Então, ó, ramo contabilidade, endereço da ramo, entidade configurada, cadastros. As notas, ó, o F100 que eu mostrei lá no mês 3 que foi carregado, ó, ele levou para cá, ó o F100, mês 3. Então tem aqui todas as informações. Próximo passo, jogar para dentro do validador e validar os erros. Então é importante, pessoal, antes de emitir o SPED, tem que ter a revisão. Vocês estão percebendo que a parte de emissão do arquivo foi rápida? Listei os principais pontos que tem aqui, só que o que adianta eu ir direto ao ponto de gerar o arquivo e minha configuração geral aqui no cadastro de entidade estiver praticamente incompleta ou com alguma amarração incompatível com a minha empresa. Então isso é fundamental. Sempre revise o cadastro de entidade. Então vamos lá, ponto a ponto. 1. Cadastro de entidade. Então você vai revisar os parâmetros lá dentro. 2. Relatório, análise do movimento fiscal. 3. Tem o período de apuração. Então você vai encerrar o período de apuração para ele poder calcular tudinho. E 4, que tem aqui livro fiscal. 5. Emitir SPED. 6. Ah, mas Luiz, tem GIA. Quem ter a GIA, faz primeiro ela, tá? Isso depende muito do cliente, muita particularidade. Então, aqui eu vou emitir o SPED fiscal, depois de ter validado aqui livro, validar o relatório. Repare que eu coloquei o relatório do análise do movimento fiscal, ele primeiro, porque assim, se eu pegar algum problema lá dentro, já era, nem vou para o próximo passo. Não adianta eu pular e ir para a etapa número 5 se eu não tiver isso daqui totalmente revisado. Então, é extremamente importante. Depois, emitir, vou colocar aqui, né, SPED, contribuições. Então, você vai emitir lá o SPED fiscal, tem os relatórios magnéticos aqui, ó, SPED contribuições fiscal. Próximo passo, joga para dentro do validador. Eu recomendo fazer essa sequência. Validações, simular uma nota fiscal de cada processo. Ah, lá no material detalhei também isso também, então estou reforçando. Então, vai pegar uma nota. Cliente, qual que é a nota que você tem? Ah, eu compro para consumo, eu compro para revenda. Então, vamos fazer uma para cada. Uma para entrada e uma para saída. Validou? Análise do movimento fiscal. Valor contábil, bateu os impostos tudinho, período de apuração. Fechou ele para ele totalizar? Livro fiscal. Bateu o valor contábil também no livro? Tudo bem, você vai validar aqui, mas bateu aqui também, próximo, emitir SPED fiscal e contribuições. Depois, pode ser que você retorne aqui para dentro para ajustar possíveis erros relacionados ao cadastro. Às vezes pode ter erros relacionados aos cadastros ou alguma nota fiscal lançada erroneamente. Lembra as configurações que eu detalhei? Então, são pontos que eu preciso revisar no detalhe também. Tá? Então, eu recomendo seguir isso.
A maioria dos clientes que eu peguei lá no suporte e fazia fechamento fiscal, eu tenho aqui uma média. Lucro presumido, nós demoramos 3 dias para fazer um fechamento. SPED fiscal e PIS e COFINS. Lucro real, 6 dias mais ou menos, nós demoramos. Deu mais trabalho. PIS e COFINS, bastante detalhes lá no bloco F, então depende muito da particularidade. O cliente vai falar para você como que ele quer emitir, com quais blocos. Então você sempre, Luiz, mas eu não sou fiscal, eu não sei quais são os blocos. Não, ele vai falar para você. Ponto importante, relatório magnético, SPED contribuições. Cliente, eu tenho aqui os blocos. Você vai querer emitir algum? F, M, qual? A ou F. Então tá bom. Então você conhece como que vai emitir o arquivo. Escolhe qual é o bloco de acordo com a necessidade dele, e chama a entidade e veja se você consegue importar. Então essas são as dicas que eu acabo passando aqui relacionada à parte do SPED. Ponto principal, sempre inicie uma validação prévia lá no análise do movimento fiscal. Não significa que eu queira fazer uma análise do movimento fiscal só no fechamento. Não. Eu não sou obrigado a fazer só no fechamento. Negativo. Eu posso vir aqui dentro e, por exemplo, eu quero pegar todas as notas que foram lançadas aqui na semana passada até hoje. Ué, posso. Normal. Eu estou antecipando ao fechamento. Então, é uma possibilidade que eu tenho aqui e um controle. Tá? Então, eu quis compartilhar com vocês esses principais exemplos. Eu recomendo fazer os vídeos, assistir os vídeos e validar em base de teste. Se você não simular uma nota fiscal e não validar, vai ficar um pouco complicado na hora que você for utilizar aí no dia a dia com algum cliente. Ok? Muito obrigado a todos. Até a próxima.